Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Flor de Vida por Sara Asvati. Hoje, quarta-feira, nós vamos falar do ser mãe. E no dia de hoje eu vou compartilhar um momento que a gente não liga muito à maternidade. É um momento muito doloroso da maternidade. Que as pessoas pouco falam, as pessoas não querem lidar com ela, não gostariam de vivê-la. Mas ela existe. E quando ela acontece, a gente precisa dar atenção para ela, principalmente para essas mães, para esses pais, para essa família que está vivendo essa dor, que é a perda gestacional e o luto perinatal que vem com isso, né? Não só a perda gestacional, assim como também a perda neonatal, né? E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de 2 perdas gestacionais e meus aprendizados com essas 2 experiências que foram os momentos mais dolorosos da minha vida. A primeira vez que eu vivi uma perda gestacional foi há 11 anos atrás, foi no dia 11 de janeiro de 2009. Eu estava grávida de 8 semanas e descobri que tinha perdido a minha bebê, que eu sentia forte, assim, foi das minhas 3 gestações. Foi a única gestação que eu sentia com certeza que eu estava esperando uma menina. Essa eu sentia com certeza. E eu lidar com essa perda gestacional foi a primeira vez na minha vida que eu senti aquela expressão que o chão se abriu. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi um processo difícil. Foi um processo em que se juntou a 2 outros processos fortes, porque acho que em menos de 2 semanas eu vivi a perda da minha bebê, o fim do relacionamento e a decepção muito grande com a amizade que eu tinha na época. Então eu estava muito baqueada mesmo. Isso foi em janeiro de 2009, como eu falei para vocês. Em fevereiro de 2011 eu descobri que estava grávida pela 2ª vez, agora com o meu marido, né? Minha primeira filha de um relacionamento anterior. E nela, como eu compartilhei no meu último vídeo do ser mãe, compartilhei um pouquinho da minha experiência da gestação, do parto, os primeiros dias com ela e as lições que eu tirei desse processo, né? E meu terceiro filho, eu descobri a gravidez em 2018. E quando eu descobri a perda, foi no dia 12 de março de 2018. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, compartilhando meus aprendizados, mas eu vejo que mais nitidamente da minha última experiência de perda. Da primeira vez que eu perdi, eu não estou lembrada de tanto dessa percepção que eu tenho hoje, depois da 2ª perda. Mas eu lembro que foi um processo bem difícil, né? Mas porque eu vivi várias coisas difíceis uma atrás da outra, né? E eu lembro que foi bem doloroso. E aos poucos a gente vai retomando a vida, né? Quando a gente perde um bebê, aquela pessoa que a gente conhecia deixa de existir. A gente, quando está vivendo o luto, a gente entra num buraco negro, sabe? Onde você não vê a luz do túnel. Isso é uma coisa muito comum, que as mães que perdem bebês se questionam. Será que eu vou conseguir ser a mesma? Será que eu vou conseguir ver a vida de outra maneira? E será que tem a luz no fim do túnel? Eu senti essa experiência 2 vezes. Realmente, você está tão envolvido naquela dor que você não sente que vai encontrar a luz no fim do túnel. E a primeira coisa que eu aprendi, a primeira lição, foi que sim, é possível encontrar a luz no fim do túnel. Que tudo passa. Tudo passa. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue olhar para frente, a gente não consegue perceber que a gente pode sair daquela turbulência toda. Mas sai sim. É importante que você viva o seu processo de luto.
é importante que, por mais doloroso que seja, eu sei que é muito doloroso, é importante que você viva esse processo. Chore tudo que tem que chorar. Se sentir raiva, bata uma almofada, bata, trazendo toda a sua raiva. Se quiser gritar, grite. Pega, sei lá, alguma coisa, põe na sua boca e grita, tudo que uma panela, sei lá, alguma coisa, grita. É importante que você coloque para fora tudo o que você está sentindo. Que isso vai te ajudar a vivenciar esse processo. Uma coisa que eu recomendo é você ter um apoio psicológico. Para mim foi muito importante. No primeiro processo eu não tive, eu não fui atrás de um apoio psicológico. Mas nessa segunda perda eu tive e foi muito, me ajudou bastante. E não só me ajudou nos meus processos diante do luto, né? Mas depois que eu passei por essa fase, por vários processos da minha vida, foi uma ajuda enorme, né? E eu posso dizer com certeza, por mais difícil que seja a dor que você está sentindo agora, por mais doloroso que seja, que tenha sido essa despedida do seu filho, da sua filha, só o tempo vai te ajudar a sair dessa escuridão toda e você vai conseguir ver a luz do fim do túnel. É possível. A segunda lição que eu tenho é relacionada às minhas perdas gestacionais e um tema muito comum entre as mães, né, entre as famílias que vivenciam essa história, que são as datas marcantes, né? A data que você descobriu a gravidez, a data que você perdeu aquele bebê, a data que aquele bebê faria 1 ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia Natal, né? São datas que machucam muito, né? Por exemplo, eu ficava, uma coisa muito comum entre as mães, todo dia 12 e do dia 11, né, eu sempre lembrei dos meus filhos, sempre foi um processo meio doloroso. E uma vez eu vivi uma experiência que me levou ao meu segundo aprendizado. Eu fiz um colar, né, com uma pecinha em porcelana, um círculozinho pingente, assim, com meus 3 filhos, 2 anjinhos e a minha arco-íris. E eu usava de vez em quando, né, tudo mais. Uma vez eu tive um sonho que esse pingente se quebrava, né? E 2 dias depois, esse pingente se quebrou. Aí eu achei estranho isso, né? Então tá, eu guardei e fui seguindo a vida, naturalmente. Isso foi em 2019 já. 2019? Não, acho que foi no final de 2018, início de 2019. Foi início do ano 2000, foi início de 2019. Janeiro, fevereiro. E eu lembro de um dia que eu estava indo para o trabalho, estava no ônibus. Quando eu me dei conta que passou o dia que eu lembrava do meu filho, né? Que para mim, a minha terceira gravidez era um menininho, que é o Isaac Felipe, né? A primeira foi Alexis e o meu segundo anjinho é Isaac Felipe. Então eu me dei conta que eu não lembrei do dia 12, lembrar do meu filho, passou. Aí eu achei aquilo ali engraçado, mas eu não senti assim, tipo, nossa, que tipo de mãe sou eu que não lembrei do meu filho, né? Eu fiquei assim, ué, o que aconteceu? E aí, refletindo sobre isso, me veio a compreensão de que, e lembrando a história do pingente também, colar, que os meus filhos, eu não preciso lembrar que eles estão aqui, eu não preciso de um colar para me lembrar que eles estão comigo, para poder lembrar deles. Eu os carrego comigo a minha vida inteira. Eles estão vivos comigo. Essa é a minha segunda lição. É a minha segunda lição em relação à perda. Eu me dei conta de que eu não preciso de ter nada, não preciso lembrar de uma data, no caso, uma data de passagem do meu filho,
Eu não preciso colar para lembrar dos meus filhos, porque eles estão em mim, eles estão comigo, eu os levo comigo para sempre. Eles estão vivos em mim. Isso para mim foi tão maravilhoso, me dar conta disso. Porque quando a gente lida com a perda gestacional, a gente só lembra dos nossos filhos, que eles não estão aqui, né? Mortos mesmo, né? A falta que eles estão fazendo. O que a gente mais sente, que a gente mais quer ter tido a oportunidade de colocá-los no colo, de abraçar, beijar, assim como eu faço com a minha filha, que é nascida. Mas me dar conta de que ele não está aqui, mas ele continua vivo, para mim foi um presente muito grande. Me trouxe uma outra consciência sobre a minha relação com os meus anjinhos. Eles não estão longe, eles estão perto, eles estão aqui comigo, estão aqui no meu coração. Isso para mim foi tão lindo. E eu compartilho, eu espero que essa mensagem ecoe nessas mães que sentem essa perda e possam sentir o mesmo que eu sinto hoje, saber que os meus filhos estão comigo. Eles não estão longe, eles estão vivos, eles não estão mortos. Não estão em corpo físico, como eu gostaria que estivesse, assim como a irmã deles. Mas eles continuam vivos dentro de mim. E a minha terceira lição em relação à minha perda foi, além dessa, né, que também faz parte, tem a ver com a minha terceira lição em relação às perdas, foi os ensinamentos que meus filhos trazem para mim, até hoje. Eu já tinha ouvido falar, foi com a Clarissa de Aquiara, no curso Zoom de Mães, que eu já fiz com ela, que ela fala que os filhos, eles trazem chaves para a gente, para mudar, para transformar a gente. Eu conseguia enxergar isso, eu entendia que ela falava relacionado ao filho que está comigo no dia a dia, né? Que cada filho traz algo que vai transformar a gente, que vai mexer com a gente, para a nossa evolução. Mas quando eu vivi minha perda gestacional, e eu me dei conta de vários aprendizados que eu tive a partir dessas duas experiências, eu me dei conta que os meus filhos anjinhos também trouxeram suas chaves para que eu virasse essas chaves e pudesse ter uma compreensão melhor sobre mim. Foi assim uma compreensão tão grande, principalmente relacionada a essa última perda, que eu tive uma experiência que eu acessei crenças muito profundas minhas. Uma crença, inclusive, que me fez compreender o porquê de eu sentir tanto a perda, né? Já é difícil você perder seu filho, mas eu também me dei conta que tinha algo mais ali por trás. E isso, eu nenhum momento da minha vida eu tinha tido essa percepção, a não ser a partir daquele momento que eu vivi um processo que me ajudou a enxergar isso. E não só isso, como esse que eu acabei de falar na segunda lição, outras experiências que, por exemplo, com a minha segunda perda, e com o conhecimento que eu venho trazendo desde da minha experiência de parto, né, de vivenciar a gestação com a minha filha. Eu comecei meu trabalho como consultora do início, eu comecei um trabalho como doula, já fui doula, né, e depois eu quis fazer um trabalho mais voltado para o início da vida, o início de vida consciente. E ao vivenciar essas duas experiências de perda, eu passei, quem eu sou, quem eu fui na minha segunda perda, fui uma pessoa totalmente diferente da primeira pessoa que vivenciou a primeira perda. Na época da primeira perda, eu era mais crua, eu não tinha tantas informações que eu tinha na segunda perda, que me ajudaram bastante. E aí olhar para isso também me ajudou a enxergar o quanto eu cresci, quanto eu pude me ajudar, quanto eu pude perceber o quanto que eu evoluí. E a partir dessa minha segunda experiência de perda, a partir da primeira tinha uma situação ou outra que me levou a isso, mas a partir da minha segunda experiência de perda, pelo caminho que eu vinha trilhando eu decidi fazer um trabalho voltado para esse público, porque a gente se vê muito abandonado, né?
não tem a atenção que se deveria dar a uma família, uma mãe, um pai, que estão vivendo uma dor muito grande de perder seu filho ou sua filha. Então eu comecei a desenvolver um trabalho, ainda que a uns passos curtinhos, mas eu fico muito feliz de poder ajudar outras mães que já conversei, mães de vários lugares do Brasil. Isso me dá, se não fosse os meus filhos, eu não estaria falando sobre isso. Se não fosse essa experiência que eu tive com eles, eu não estaria olhando para esse público. Eu não estaria compreendendo essa dor. Então eu continuo aprendendo com os meus filhos, mesmo depois deles já terem partido fisicamente, mas espiritualmente eles continuam comigo. Então essas são lições valiosas que eu consegui tirar da minha experiência das 2 perdas gestacionais, que eu espero que você, mãe, você, pai, avó, avô, que está me acompanhando, tia, tio, amigo de uma família que está vivendo esse momento, consiga compreender que por trás dessa dor enorme existe grandes ensinamentos por trás. Assim, dependendo do processo que essa mãe está vivendo, que é muito recente, ela não vai querer saber disso. Ela não vai querer enxergar isso. Não force essa mãe a compreender, não force essa mãe a entender que Deus quer isso, tem um plano para ela. No momento da dor, é importante que essa mãe viva essa dor, que ela seja compreendida, que ela seja respeitada, para ajudar no processo de luto dela. Depois, no seu devido tempo, cada mãe, cada pai, cada família vai ter um processo para compreender, avaliar, enxergar os aprendizados que precisavam enxergar, cada um no seu devido tempo. Esses foram os meus, que eu compartilho com o intuito de ajudar essas famílias, essas mães, esses pais, a enxergar que tem algo mais que pode te dar forças, que pode dar sentido à sua vida e à existência do seu filho e da sua filha. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido de grande ajuda essas informações. E qualquer coisinha é só mandar notícias aqui, tá bom? Não esqueça, eu não andei esquecendo nos últimos vídeos, de se inscrever no canal, de assinar o sino da notificação e compartilhar esse vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? Eu agradeço e até a próxima. Tchau, tchau!